Vale a pena viver, é um privilégio incrível. Vale a pena viver. Vale mesmo a pena. E como diz o nosso Fernando Pessoa, vale a pena quando a alma não é pequena. Bem-vindos aos Chapéus Há Muitos. Hoje a minha convidada é uma pessoa que dedica a sua vida a ajudar os outros e a tornar o planeta um lugar melhor. É uma cidadã do mundo e tem o seu coração na selva amazónica, mas já lá vamos. E pessoalmente é das pessoas que mais me inspira. Eu tive a sorte de já conhecer vários chapéus da sua vida, facilitadora, terapeuta, professora e agora uma amiga do coração. E queria começar por te dar as boas-vindas, Sátia, e perguntar-te pelo chapéu que trazes aqui hoje. Olha, este chapéu tem um lado muito prático, que é realmente aquecer a cabeça, proteger-me da umidade e do sol. E Ele é feito de quê? esta, acho Não que é se percebe bem. flanela, flanela. E esta fita é uma fita que é ganha em determinados rituais ancestrais que nós fazemos e que tem um significado. Tem significado de umas conquistas, determinados níveis de resiliência e de verdadeiro commitment com, olha, com a verdade interior, na verdade. E esses rituais acontecem aonde? Se puderes contar um bocadinho, pelo menos sobre esse teu chapéu. Então, estes rituais são rituais com séculos, portanto são pré-religiosos. Era a maneira de várias tribos indígenas conseguirem fazer uma conexão mais profunda com o mistério da vida. Eles não têm o conceito de Deus, têm o conceito muitas vezes de criador ou mistério, em que a água pura é sagrada, o oxigênio puro é sagrado, as plantas são sagradas, ou seja, eles têm uma noção de que o ecossistema é que nos sustenta a vida e que nós pertencemos a esse ecossistema. E quando estamos em harmonia com esse ecossistema, ele responde-nos. E, portanto, este conceito do Deus, para eles tem outra existência, tem outra forma. É uma entidade, é uma consciência universal, criadora deste ecossistema onde nós pertencemos e vimos cá visitar. Porque nestes rituais ancestrais e nestas filosofias mais antigas, nós sabemos que somos convidados neste planeta e por sermos convidados neste planeta, esse respeito, essa ligação, esse respeito, não é? De pisar o sol sagrado que nos convida a cá vir. Então estes rituais pretendem exatamente criar essa resiliência, nessa fé profunda no mistério que muitas vezes o nosso cérebro não consegue explicar tudo. Mesmo a parte sentimental, muitas vezes as nossas emoções já estão completamente toldadas pela experiência humana. E estes rituais pretendem essa... Nunca perdendo o contacto com o ser humano que somos, mas fazer a transcendência daquilo que nos traz os apegos e ter uma fé maior nesse mistério que nos convida a estar aqui. E como é que uma portuguesa de repente se liga a esses rituais e vai parar ao meio da selva amazónica? Eu tenho que dizer uma coisa, eu acho que fui sempre ligada, ok? Acho que eu fui parar à selva amazónica exatamente por isso. Porque desde que eu me recordo de mim, esta ligação com este mistério da vida é algo que habita em mim. Portanto, eu lembro-me até ter um momento de dizer, ok, esta vida normal, eu estou preparada para mais, porque ir para casa e trabalhar e voltar. E a verdade é que desde criança essa procura foi sempre uma constante. E daí ter viajado para tribos indígenas a surfar e não ficar só pelos campeonatos, por exemplo, quando era atleta profissional. E então, essa procura muito cedo na natureza, a minha relação com a natureza, com a meditação, com os livros, levou-me um dia, que eu chamo um dia da bem-aventurança, que eu fui parar a um ambiente onde me senti em casa. Me senti em casa porque engloba todas essas outras dimensões, não só o mundano, mas esse ligar a um lado mais profundo do nosso ser e à natureza e outras dimensões. Como é que uma portuguesa
vira líder de rituais sagrados no meio da selva amazónica? Eu gostava de primeiro dizer líder. Eu sei que se usa muito esta palavra aqui. Nós que carregamos este trabalho não nos consideramos líderes. Nós tomamos a responsabilidade de liderar, ok? Mas a verdadeira liderança é muito mais profunda do que uma pessoa. É todos os nossos ancestros, é toda a confiança que os clientes depositam em nós, são as plantas que trabalham connosco e é o mistério da vida. Portanto, a complexidade da liderança é mais profunda do que aquilo que normalmente nós aqui assumimos. A pessoa que nós chamamos de líder é, sem dúvida, é o grande responsável. E como é que tu te chamarias? Nós na selva amazónica uns chamam vegetalistas, outros xamãs. Eu chamo-me um ser de consciência que está a suportar e em certos casos mesmo a ajudar processos de cura a acontecerem no corpo, na mente e no coração, na parte emocional. Então, como é que eu cheguei lá? Olha, eu, como disse, desde muito nova que ando nestas leads de me encontrar, e especialmente mais da espiritualidade, a verdadeira acessão da palavra. E tive grandes conflitos com Deus quando era nova e aos 16 anos fiz as pazes com Deus, no sentido, o que é que para mim era Deus e o que é que era aceitável, não é? E o conceito do Deus humano, deixei de lutar com esse conceito. E então, estive sempre na procura e eu sabia que havia umas plantas na Amazónia que podiam ser portas incríveis para uma consciência mais profunda. E houve um dia que chegaram a Portugal e disseram: vai estar um xamã em Portugal. E eu nem pensei duas vezes. E a partir desse dia nós tivemos um momento muito intenso e a verdade é que passados uns meses agarrei no avião e fui para a Amazónia. Porque senti o poder da cura profunda que aquele ritual das plantas sagradas tiveram no meu ser. E um dos principais momentos dessa cura que eu, há uns anos atrás, muitos anos atrás, que nem se falava de plantas sagradas cá em Portugal, não havia problemas sequer de legalidade. Portanto, o que são plantas sagradas? Só para quem não tem noção o que é. Plantas sagradas são plantas que têm determinadas substâncias que, ao serem ingeridas pelo teu corpo, abrem, expandem os canais de consciência. E têm implicações também no corpo físico e emocional e energético, ok? E nessa primeira vez que eu tive contacto, eu fui a um ponto incisivo da minha alma, uma das curas mais profundas que eu tenho que ter, não é? Que eu tive que ter. E claro, naquele momento eu percebi a validade, ou seja, eu não tinha contado aquela história a ninguém que estivesse ali presente. Era impossível alguém saber. E como é que a toma daquela planta, o diálogo com aquela planta, a relação com aquela planta me levou diretamente ao ponto de dor, a um dos pontos de dor, e me mostrou mais uma camada da minha cura ao nível pessoal. Então agarrei no avião e lá fui eu. E a partir desse dia lá fiquei. E foi logo ali que essa planta te chamou para trabalhares com ela, digamos? Eu sou muito cética. A planta mostrou-me que o meu caminho poderia ser por aqui e eu disse: isto é impensável, sou portuguesa. Estou no início da minha... Ou seja, mãe de 2 filhos, fazer este trabalho, como? Não sou indígena, portanto, eu nem liguei mais a essa informação. Mas a verdade é que eu comecei a estar a assistir o Rosé, não era? Que é o meu xamã. Hoje em dia, lógico que é muito mais que isso. Somos amigos, somos família. Mas, ou seja... Eu, como também muito racional que sou, ao mesmo tempo que tenho uma capacidade de entrar noutras dimensões, eu pus isso em causa, porque eu acho que há trabalhos, ou melhor, a vida deve ser levada com integridade. E não é por termos uma experiência que nós nos tornamos sábios da situação, não é? É como... E então, não foi logo, não.
Eu nem punha isso como questão sequer durante muito tempo. E as pessoas agora vão contigo para o meio da selva, certo? Exato. Como é que se vive? Não têm medo dos animais? Há luz? Não há luz? Como é que é a vivência lá, de um retiro desses? Olha, nós temos um campo no meio da Amazónia em que tu tens que apanhar o avião, depois tens que apanhar o segundo avião para outra cidade. Nessa cidade tens que apanhar um carro de 8 horas, depois de 8 horas, 6 a 8 horas, dependendo. Tens que apanhar um barco e encontramos um barco também com determinadas horas. E depois estamos no meio da Amazónia, sem eletricidade, num sítio lindo, onde ainda a terra está muito virgem, onde não houve destruição. Mas a cada ano que passa, que já são bastantes anos, vejo cada vez que chego, mais um pedaço de terra foi completamente devastado. Cada vez há menos árvores e nós temos feito um trabalho em tentar manter o maior espaço possível de terra sem intervenção humana. E então o que é que as pessoas podem ganhar com este trabalho com as plantas de poder? Olha, Ana, o que eu observo já com muitos anos de trabalho e de experiência, primeiro comigo e ao mesmo tempo com os outros, o que eu vejo internacionalmente, tudo o que é psicadélico está a crescer imenso outra vez na nossa sociedade e há cada vez mais uma vontade da classe médica, devido aos efeitos que eles veem nas pessoas, de legalizar. Os Estados Unidos está de longe muito mais à frente do que nós. Há muito mais research, investigação nesse campo e com grandes valores para as pessoas que os tomam. Nesta área dos psicadélicos, tu tens os psicadélicos químicos e os psicadélicos das plantas reais, não é? O Hoffman foi quem descobriu o LSD em investigação no laboratório e teve muitas complicações quando a classe universitária decidiu não permitir mais essa investigação e depois foi penalizado. Agora está-se a ver um grande revival. Na minha opinião, é o quê? As práticas tradicionais, tanto de psicologia como de psiquiatria, muitas delas deixam respostas em aberto. E a procura incessante do ser humano por se encontrar, por se sentir mais saudável, em harmonia consigo próprio, tem levado cada vez mais uma grande massa de pessoas à procura destes psicadélicos. Eu posso falar dos psicadélicos naturais, das plantas de poder, nós chamamos de plantas de poder, que é onde eu tenho realmente experiência. Tudo o que é químicos eu não tenho. Em relação às plantas de poder, o que é que eu vejo? Tem grandes efeitos no tratamento da depressão, nas dependências, porque estas plantas levam-nos ao ponto onde normalmente o bloqueio está. E quando nós conseguimos, muitas vezes, desbloquear ao nível emocional, mental e energético, o corpo tem uma cura física. Se é para todos, não é. Não é verdade. Tenho clientes que já perderam a vida, chegaram até nós com uma impossibilidade de cura física, o corpo já não conseguia. Mas tiveram, portanto, clientes a lidar com a morte, tiveram grandes tomadas de consciência e muitos deles morrem, como eles dizem, em paz, estou pronto para morrer. Ou porque fizeram as pazes com a unfinished business que eles tinham com eles próprios ou com outras pessoas, porque conseguem transcender a visão e a dualidade da vida e da morte, porque conseguem tocar em espaços em que pela primeira vez sentem o verdadeiro amor dentro deles e que os rodeia. Todas estas questões levam-nos a perguntas muito fundamentais da nossa existência. E o que é que... Eu sei que estás a escrever um livro. Vais contar estas tuas aventuras? Não todas. A Ana tenta, ela tenta dar a volta à questão. Eu vou contar determinados episódios que, no fundo, que servem de abertura de consciência. Porquê? Eu acho que toda a parte da espiritualidade, hoje em dia, é vista como um grande tabu.
Também há muita gente já a abrir, porque o sucesso, os objetivos, trabalhar para receber aquele salário ao final do mês e não ter tempo para as crianças e para o seu bem-estar, nós estamos a viver numa sociedade que está esgotada. E as pessoas estão a chegar a um ponto que já não aguentam. E então, todos esses episódios servem para demonstrar o quê? Que há outras maneiras de viver, que ao assumirmos a nossa verdade liberta-nos, por muito julgamento e crítica possa haver à volta, e são ponte depois para desenvolvimento de temas que eu considero importantes agora na sociedade, como por exemplo o que é a alma, fazer essa ponte para a responsabilidade do que é trabalhar com outro ser humano, a responsabilidade do que é carregar estes rituais ancestrais e plantas que têm consequências no corpo físico, mental e emocional. Chamar a atenção, lembrar-nos que nós pertencemos ao ecossistema e não o contrário. Pronto, é um livro que eu pretendo contribuir o melhor que posso para uma... olha, que ponha as pessoas a pensar, pelo menos isso. Já é bom. E o que é a consciência? Olha, a consciência, muitas vezes aqui é definida como uma consciência individual, self-awareness, ok? Que é um domínio da consciência do self-awareness, a autoconsciência de mim, das minhas emoções, das minhas ações, dos meus pensamentos. Para mim é a primeira grande fase. Para quê? Para nós podermos não nos identificar com as emoções, com as experiências que passamos, com os pensamentos, com as relações, mas olhar a vida como uma grande experiência. Mas quem é que observa essa experiência? Quem é que vive essa experiência? E então vamos para um observador de tudo o que se passa nesta experiência que é a vida. Mas há algo mais profundo que esse observador, que é o observador é o observado também, não é? Daí há uma transposição da consciência individual para o oneness, de onde vimos todos. A física quântica está cada vez mais próxima nestas explicações, com entanglement, vários conceitos da física quântica que são provados depois com investigação. Esta consciência total, que não tem individualidade, que não tem consciência de si própria, mas que se manifesta através da matéria e da individualização da consciência em seres humanos, porque os animais têm outro tipo ainda de consciência. Eles não têm uma consciência só do eu. Nós somos uns seres que temos esse privilégio de ter uma criatividade que se pode manifestar através da nossa ação e decisão, ok? Livre-arbítrio. E que para mim o expoente máximo dessa manifestação da consciência total que vem ao individual é a arte. Como uma ação no seu expoente máximo, em que o ego se dissolve, a personalidade dissolve-se. Não estou a dizer que a seguir não vem e que depois o ego artístico quer ter os lucros e os louros. Existe e é devido. Mas estou a falar no ato criativo, onde nós nos transformamos, onde nós morremos para nos reconstruir. Eu acho que a vida é essa. É essa arte. Só que temos tantos medos de sermos criticados, temos tantos medos de sermos julgados, que acabamos por não criar, mas andarmos com taipais, não é? Para corresponder às expectativas. E eu acho que o exercício do observador começa-nos a dar cada vez mais espaço interno e liberdade para não nos identificarmos com isso tudo e termos a boa loucura de sermos quem somos. Então, e tu achas, o que é que as pessoas podem fazer para serem mais conscientes hoje? Há milhares de caminhos hoje em dia. Hoje em dia está aberto tanta coisa, mas eu diria que o primeiro passo de todos é a honestidade consigo próprio. Aí pode fazer os caminhos que todos quiseres. Se essa honestidade não estiver lá,
esqueça, não há nada que o vai ajudar. Mas uma pessoa que está no seu dia a dia e queira começar realmente a praticar isto, que seria uma prática ou uma forma, ferramenta para conseguir estar mais alerta? Eu diria que a meditação, para mim, é a ferramenta principal, é a base de tudo. Porquê? Ou sentares-te, e pode ser meditação ativa, com determinadas partes ativas. O que é meditação? Só antes de explicares o que é meditação para quem não sabe o que é, porque às vezes há muitas ideias aqui trocadas do que é meditação. Então, meditação é uma técnica que te leva a um espaço interno onde tu sais da identificação com a experiência, seja uma experiência interna, emocional, mental, seja uma experiência exterior a ti que te provoca determinadas experiências internas. Não, ou seja, muitas vezes confunde-se com puro relaxamento, ok? Puro relaxamento é uma das primeiras fases. A meditação é quando, para mim, em forma poética de descrever, quando os telhados do teu ser se dissolvem e tu tens a completa noção do todo. Há quem nunca sinta, experiencie, também é uma própria experiência, mas há uma dissolução da individualidade nessa consciência total. Claro que ao nível físico tens uma experiência, mas toda a parte emocional, cognitiva, está presente sem ter importância. É onde a tua própria essência se revela. Tu achas que então a meditação deveria ser uma prática que é ensinada desde crianças? 100%. Qual é a tua visão de trazer esta consciência para o mundo? Eu acho que tem a ver com uma necessidade, agora, neste momento, gravíssima, honestamente, que é, há muita gente a ter uma qualidade de vida interna muito deficiente, com muitos problemas, e, ao mesmo tempo, isso revela-se no que estamos a fazer ao nosso planeta. Devolver às pessoas a sua qualidade de vida, a sua paz interna, o seu estar bem consigo. Isto é um caminho que nós temos que voltar, porque senão, quer dizer, a vida tem que ser penosa, a vida não é justa, certo? Podemos todos ficar por aí e contentar-nos com isto, mas como dizia lá Luther King, I have a dream. Podem-nos chamar utópicos, o que quiserem, mas é por pessoas que têm um sonho que grandes revoluções acontecem. E é interessante que essa revolução aconteceu primeiro nessas pessoas internamente, que inspiram os outros a observar isso dentro deles e que depois manifestamos. Eu acho que estamos num período de grandes contradições, ok? Onde podem até aparecer muitas seitas, com muitas loucuras. Estamos a ver extrema-direita, extrema-esquerda a ganharem forma porque as pessoas estão, no fundo, estão perdidas nos valores. Não há um sonho comum, perdeu-se. Mesmo a Greta, quando apareceu com o meio ambiente, o que ela tocou foi não foi só no que está a acontecer de horrível, foi alguém que se levantou e falou. E é isto que falta, é alguém que se levante e fale do que importa, na essência. E ela tocou no assunto básico. É a nossa casa. E de repente as pessoas, pois é, vou ficar sem casa. A um nível super profundo da nossa alma. E quero dizer, é aqui que estas plantas sagradas entram. Eu não vejo em lado nenhum ainda. Eu sou muito agradecida. Eu sou agradecida pela minha alma, pela minha vida, a vida dos meus filhos, pela consciência que eu ganhei, porque eu fiz terapia muitos anos e dei passos largos e fiz meditação e faço meditação e será até ao fim da minha vida. Mas ali as máscaras caem para ti mesma. Sabes? Não é outra pessoa a dizer, não acha que este padrão vem da sua família, que está a repetir
repetir o padrão da relação com o seu pai. Não. Ali, as máscaras caem, nós vemos de frente e quando aceitamos, quando deixamos de resistir, o bem-estar, a libertação, a tomada de consciência é de tal forma que doenças físicas que somatizam e que estão lá são dissolvidas. Com exames antes, exames depois. Não é da nossa estratosfera espiritual que nós sabemos. Acontece na realidade, na matéria, no corpo das pessoas. E se me perguntas, ou se alguém está a ouvir e já a pergunta está, mas isto não é assim tão simples. Não, não é. Ali é a chave para uma consciência mais profunda. Agora, o trabalho é no dia-a-dia depois. Pôr em prática o que se aprende ali. E esse é o verdadeiro trabalho. E achas que o que leva uma pessoa a fazer isso pode ser uma busca à felicidade, por exemplo? Olha, eu tenho reticências à maneira como se usa a palavra felicidade hoje em dia. O que é felicidade para ti? Olha, eu acho que a felicidade implica logo uma dualidade, a não felicidade, não é? É como emoções negativas e emoções positivas. E nós vivemos aqui na matéria, corpo, espírito, dia, noite, os 4 elementos que são distintos em si. Mas eu gostava de deixar aqui a minha opinião sincera, que é na dualidade, ou seja, é na aceitação plena da dualidade que nasce a unidade. E é essa a dificuldade da maior parte de nós todos. Eu quero isto, mas já não quero aquilo. Eu quero a felicidade, mas não quero ser infeliz. E que tal nós olharmos para a experiência de ser humano aqui e agora, como que, se nós temos um sistema perfeito, emocional, físico, racional, que neste momento tem uma carga de séculos de violência, de repressão e que nós nos estamos a libertar ou a trabalhar ou a entender, não é? Porque a libertação também implica já a dualidade, mas de algo. É nessa união que, ao aceitar que eu vou passar por momentos difíceis, ao aceitar que eu vou ter momentos incríveis e não ficar attached a qualquer um, seja pelo drama, seja pela depressão, seja pela incapacidade de lidar, seja pela vontade de desejar mais prazer, mais vontade, eu acho que é nesta simples observação, aceitação, que a experiência da vida humana nos traz os dois lados, que nos remete a uma coisa que eu acho que é mais profundo que a própria felicidade, que é a paz. Porquê é que as pessoas têm tanto medo da espiritualidade? A espiritualidade implica uma coisa, o desconhecido, o mistério. Não é? Espiritualidade não podes apalpar. Não é? Não é um conjunto de valores, não é sobre religião. Espiritualidade não é só fé. Espiritualidade é abraçar o mistério da vida e ter fé que esse próprio mistério também nos está a suportar, mesmo com todas as atrocidades que existem. E nós vivemos numa sociedade onde o controle, measuring, isto só é válido se conseguires transformar em números. Tudo. E que é uma ferramenta, ou seja, ok, se nós estudarmos, por exemplo, marketing, ok, nós percebemos que aquele determinado, induzir aquele comportamento tem aquele resultado. Se tivermos análise ao corpo, nós percebemos, conseguimos ler o corpo e podemos ajudar o corpo. Portanto, nós saímos de séculos em que a religião, não a espiritualidade, controlava o poder, depois houve a divisão dos 3 poderes, não é? E fica aqui o John Locke para lerem, que é incrível, a carta ao rei, sobre a divisão dos poderes, que foi necessário, porque havia muita manipulação, especialmente sem controle algum. Bem, em nome de Deus tudo podia acontecer, não é? Pronto. O que aconteceu? Nós saltámos daí para os poderes divididos, que continuam, graças a Deus, mas afundámos o sagrado. Mas afundámos a nossa conexão com o mistério. Então falamos todos às escondidas, há alguma coisa que realmente está a acontecer mais.
ai, pois é, eu também sinto, também tenho mensagens, é tudo escondido. E para mim a espiritualidade ainda é mais profundo que isto. É uma profunda intimidade com o nosso ser. E quando vamos ao profundo do nosso ser, ele dissolve-se. Deixa de ter individualidade. E aí sim, aí aparece a grande questão. Quem sou eu? E essas questões muitas vezes metem medo. E é mais fácil, então, deixa estar escondido. Para quê? Porque então nós não temos que nos render à evidência que nós não controlamos tudo. E muita gente também encontra conforto nas religiões porque as religiões abrem esse espaço. E muita gente encontra esse conforto. Lógico, a religião depois está ligada a um conjunto de regras que a espiritualidade não tem que... Inclui tudo isso, mas não é sobre isso. Não é? E quem é Deus ou o que é Deus? É uma pergunta direta a mim? Ok. Eu não tenho esse conceito de Deus humanizado. Para mim isso não existe. Eu sei que a maior parte das religiões ou vertentes de religião, não é? Ou filosofias não tanto, têm esse Deus humanizado. Eu não consigo me identificar um Deus humanizado. Eu encontro uma força universal, que universal até é muito pequena a palavra, aqui até fica ridícula quando eu digo universal. É uma força, é um mistério que dá vida a isto tudo. Isto tudo é as outras galáxias, é o não saber. Então o mistério da vida está diretamente relacionado com Deus para ti? Eu acho que o mistério da vida abraça esse conceito de Deus, para mim. Ou seja, eu consigo pôr Deus dentro desse conceito mais infinito. Que a minha cabeça, o meu próprio raciocínio, não é? A minha própria parte mental, não o abraça completamente, mas o meu sentir e a minha presença já o consegue abraçar. Mas esse mistério da vida para ti, então, é o quê, na prática? Olha, o planeta Terra não cair, no meio da noite escura infinita do espaço, é mesmo no meio de atrocidades, o pior dos humanos torna-se o melhor dos humanos. É não controlarmos. E o que toda a gente quer é: diga-me 5 maneiras de ter sucesso, diga-me 10 maneiras de ser alguma coisa. E esta rendição a uma parte que é completamente fora do que se pode controlar. E daí eu ser uma apaixonada da física quântica. Porquê? Porque ainda é a ciência, não é? Tentar. Mas que chega a um ponto desse reconhecimento desse mistério. Dessa força que ainda não explicam. Que no fundo é essa consciência universal, que não tem individualidade. Estás aqui a falar e tu tens o dom da palavra, a meu ver, e eu ouvi dizer que tu eras uma grande contadora de histórias quando eras mais nova. Quem disse isso? Agora foi a minha irmã. Foi a minha avó, mas tu me falaste por... É a tua irmã. Foi a minha irmã. Disse que tu tinhas uma grande imaginação, que não é... E depois que falámos dos dois, que não era imaginação, coisíssima nenhuma, devia ver aquilo tudo. Ela dizia que tu desde muito nova ficavas ali a contar histórias aos teus primos. Porquê que tu fazias isso? Sei lá, era natural, era natural. Eu era uma criança, portanto, eu não tinha nenhuma obrigação, não tinha sentido de obrigação. Eu sentava-me e contava, e um ia parando, o outro ia parando, e de repente éramos muitos. E era uma boa viagem para todos, era um momento muito giro, porque apesar de eu contar, eles vivíamos aquilo em conjunto, não é? E com aquela vivência conjunta, com toda a energia e emoção que tínhamos em conjunto, de repente outros mundos que recriavam. Talvez fosse eu, tenho essa facilidade, sim, não vou dizer que não, tenho, mas não foi porque é que eu fazia isso. Era uma criança.
Mas Eu era permitias-te a essa. viajar nessas histórias e se calhar Claro. explicar coisas. Era essa. Sou essa. Afinal de contas ainda, não é? Era. Tenho uma imagem às vezes no jardim de infância, que se chamava O Pinhal, São João de Estoril. Uma vez sentada e éramos tantos, mas sabes que a criança, pelo menos eu, não tinha aquela coisa de eu estar a fazer, ou estar a ser vista a fazer, não sei explicar. Era natural, saía-te. Era como jogar ao elástico. 1, 2, 3. Fazia-o, honestamente. Olha, nunca tinha pensado nisso, na pergunta que me estás a fazer. É porque é tão importante, a meu ver, contar. Acho que os contadores de histórias perderam-se, estão-se a perder. Aquela coisa de nós sentarmos e ouvirmos uma pessoa falar, a passar a sua visão do mundo, não é? Eu acho que está-se a perder muito esta conversa uns com os outros. Eu tenho a sorte do meu pai ser um contador de histórias, portanto, eu toda a vida ouvi-o a contar várias histórias e eu reconheço a sorte que tenho de, uau, tenho alguém que me passa esta sabedoria e que está ali interessado em contar as histórias. E elas não tem que ser sobre a história em si, mas as percepções, a história do mundo, não é? A história, For? sim, mas as percepções, portanto, achas que também continuas a ser um bocadinho desta contadora de histórias? Está dentro de ti? Claro, claro que sim. Eu adoro escrever. Eu acho que a minha contadora de história... eu não escrevia porque eu não sabia escrever na altura, não é? Portanto, tinha que falar. Estava cá dentro, aquilo tinha que sair. Tinha que sair. Está-me a vir agora. Por acaso, porque é que eu realmente contava histórias? A verdade é que mal eu consegui escrever, que foi muito cedo, eu tinha imensos diários. E achas que tu consegues ser, na verdade, tu hoje em dia és uma ponte dessa imensidão de informação, não é? Que existe neste inconsciente coletivo, no mundo, no universo, no mistério da vida, e tens passado tentas simplificar isto para coisas práticas. Às vezes não dá práticas, não é? Há coisas que não são nada práticas. São experienciadas no complexo que nós somos. Portanto, eu tento da forma mais simples passar a mensagem, mas há coisas que realmente são mais complexas do que a própria poesia poderia. E há coisas que só a poesia ou só um som pode passar. Mas sim, é uma tentativa de tornar aquilo que muitas vezes é considerado inacessível, acessível. Porque é acessível. A certo ponto é acessível. Não é? Às vezes parece tudo tão difícil no início e depois quando se começa, afinal não era. Na ação e na compreensão. Na ação e na compreensão. O que é para ti a maior invenção da humanidade até ao dia de hoje? Invenção do homem, é isso? Sim. A maior invenção. Sim, ou a melhor coisa do homem. Descoberta, invenção, não. É que melhor depende sempre do que é que nós fazemos com ela. Por exemplo, eu acho incrível a inteligência artificial. Acho incrível. O fogo, lógico, foi um dos principais, mas eu acho incrível a inteligência artificial. Agora, o que é que nós vamos fazer com isso é a grande questão. E por mim, e por isso é que eu digo consciência ali na ONU para educarmos as nossas crianças, porque potenciais desses podem ser usados para destruir, para criar mais escravatura, mais divisão, ou realmente um sítio onde seja em prol do princípio da vida, seja humana, seja animal, seja vegetal, seja mineral e até outras químicas que nós ainda não conhecemos que existem nesta infinitude do mistério da vida. Por isso é que estava a dizer, a maior força, eu acho que é aquela que nós devemos dar tanta atenção e é tão difícil, até a palavra amor às vezes soa mal. Está banalizado. O amor. E muitas vezes eu refreio-me a usar a palavra amor, porque há um desgaste, há um abuso. O amor é energia vital. Amar-nos, amar o próximo. É difícil, hein? É difícil. Nós achamos que é fácil, mas na verdade, ponha-nos ali uma pessoa que nós julgamos.
É preciso um respirar fundo, observar todas as nossas curvas e contracurvas e não de ceder à sedução de querer ser melhor ou pensar que sabe mais ou que nós é que temos razão. É tão difícil. E como é que nós vamos passar esta mensagem às gerações futuras, onde ainda há tanta desigualdade, ainda há tanta gente a lutar, a matar em nome de Deus? Agora! A luta pelas vacinas. Isto realmente é algo que nós temos que parar para pensar. Eu não me contenho com é assim o ser humano. Não me contenho. Não quero. Senão também não tínhamos saído da escravatura, dos direitos da mulher, dos direitos da criança, da homossexualidade, das raças. Portanto, há outra conquista ainda a fazer. E o que é que te levou a dedicares a tua vida a ajudar pessoas? Foi sentir em mim o quanto eu também conquisto e que não é preciso uma pessoa ficar num sítio de desespero e de tristeza, de uma qualidade de vida interna muito pobre ou até miserável, não é? Porque às vezes podemos ter tudo por fora, mas internamente estamos miseráveis. E foi natural, essa parte foi natural, ou seja, foi natural querer partilhar e com ressalvas, não é? Com muito respeito, mas foi um caminho que teve o seu tempo e continua a ter, na verdade. E então, porque passas 90% do teu tempo dedicado aos outros, quando é que tu cuidas de ti? Olha, todos os dias às 5h30 da manhã eu ponho o despertador e digo It's my time. É verdade, eu adoro as madrugadas, sair para a rua, aquelas 20 minutos na cama, de estar consciente de mim própria, num estado em que estamos a sair do sono, portanto, depois os médicos também podem explicar isso, as ondas cerebrais, temos mais capacidade nessa altura até de estar em estados meditativos. E depois toda a gente a dormir em minha casa. Eu vivo no meio do campo, há umas casas. Não havia nenhum barulho, só os passarinhos na aurora da manhã. E ir andar sozinha é melhor que o café da manhã. Que eu também não dispenso. Aquele cheirinho a café é melhor que esse. E isso lava-me a alma. Estar na natureza lava-me a alma. Tenho muita pena ter deixado de surfar, porque é realmente a minha casa, é a água, é o mar ali na Ericeira, a Indonésia. E eu, com esta quarentena, fiz uma promessa que eu vou voltar outra vez ao surf. Porque é uma meditação incrível, é uma comunhão com a natureza, um estado líquido. Nós temos um estado líquido ali. É incrível. E as ondas e o estado de atenção e de relaxamento que se tem que ter. E basicamente é isso. Eu tomo conta de mim na natureza e quando preciso de ajuda vou pedir para alguma coisa. Claro, os meus ricos filhos, não é? Não há ninguém como eles. Sinceramente, não é que eles sejam melhores que alguém, não são. Mas o amor de mãe a uma criança sabendo que eles não são meus. Atenção, não tenho ilusão nenhuma. Eu sinto que tenho o privilégio de ser mãe daquelas duas pessoas, que são incríveis até. É uma honra. E tenho aprendido imenso com eles. Eu sou muito melhor ser humano desde que eles nasceram. E foram logo 2 ao mesmo tempo. Ou seja, mal nasceram, tiraram-me logo da minha zona de conforto. 3 anos sem dormir, eu andei doida. E realmente a meditação ajudou-me imenso. E o amor que... Aquele amor incondicional, que desabrocha. Naturalmente, se calhar para muitas mulheres não, naturalmente também acredito que sim. Tive a sorte também, ou a disponibilidade para isso me acontecer. E o que é que tu lhes passas? Quais são assim os princípios que tu lhes passas? Olha, desde pequeninos nunca lhes menti. Aquelas pessoas nunca lhes menti. Porque vibracionalmente eu não quero esse risco entre nós. E tenho direito à mentira. Eu tenho direito à mentira. Mas eu acredito numa sociedade
muito mais plena. Então eu quero começar com eles. Claro que nunca lhes contei coisas na altura indevida da idade deles, não é? Mas, e dizia-lhes sempre, há umas regras que eles repetem e, olha, vou-vos contar, pode ser que ajude alguém, que é, para estares neste planeta, tens de cuidar do teu corpo. Primeiro de tudo, toma bem conta do teu corpo. Eles desde pequeninos dizem, toma bem do meu corpo. Claro que muitas vezes comem montes de açúcar, fazem montes de disparados, mas eles sabem, sabes? Depois, a amizade é o maior amor que existe. Digo-lhes sempre isto e eles dizem sempre, sempre. Claro que há momentos que eles só odeiam um ao outro e lutam, mas está lá dentro. E o que é a amizade para ti? Desculpa. É a maior forma de amor. Para mim, acho que não existe outra. Tudo o resto é ainda... a amizade é a maior forma de amor. Cada vez que envelheço, não é? Envelheço no bom sentido do termo, no sentido de estar mais em mim. Não vejo outro amor. Eu tenho, mesmo em relações com homens e mulheres, as relações que eu vejo mais duradouras e com mais intimidade, intimidade verdadeira, é onde essa amizade se desenvolve realmente. Eu acho que tem um valor imenso. Depois, o que é que eu lhes digo mais? A amizade é a maior forma de amor, a verdade, mesmo que nos julguem, para nós próprios. E eles dizem, oh mãe, eu hoje menti. São tão queridos. Isso é coragem. São super corajosos. E agir ver teenagers, que têm 14 anos, que são muitas vezes bebezões ainda, graças a Deus, estou-me a despedir disso, mas já são homens, completamente, oh mãe! E ver essa transformação é linda, linda. E depois há outra coisa que eu lhes digo sempre. 3 segundos para trocar um pensamento mau por um bom. Fazer sempre a harmonia. Um pensamento mau por um bom, um pensamento mau por um bom. Não quer dizer que não vais lidar com os maus, mas tem que estar em harmonia, um balanço, para nunca te esqueceres que tu não és um nem outro. Sempre, sempre, sempre. Desde pequeninos. E nós dizíamos estes mantras quase todos os dias na cama. Agora já parei. Já há alguns anos. Já lá está dentro. Não sei. Eu espero que sim. Agora serão eles a fazer o que quiserem com isso. E se eu lhes perguntasse o que é que a mãe deles faz, eles o que é que diriam? Já os ouvia dizer muitas vezes, porque eles sabem tudo o que eu faço. E quando eram muito pequenos, as professoras chamavam-me à escola e diziam, oh Rita, mas o que é que faz mesmo? Não é? E eu, mas porquê? Porque os seus filhos dizem que ajuda pessoas. Muito bom. E no fundo é isso. É verdade. No fundo é isso. Com o nome terapia, psicoterapia, xamanismo, o que quiserem, mas no fundo é isso, é estarmos lá uns para os outros. Com os retiros também, que tu falas. Tudo, os retiros, todos. Mas a questão é, disponibilidade, é lógico que temos que nos enriquecer com a técnica. Mas eu, portanto, tirei vários cursos, dediquei a minha vida a aprofundar as técnicas, mas o que eu noto, a verdadeira diferença de um grande profissional nestas áreas é alguém que se trabalha muito e que tem presença e que tem muita experiência de ir às suas curvas e contracurvas, não é? Aos recantos e vir de lá com todas essas cores e cheiros e lodos e paraísos para ajudar o outro, não é? Porque a maior parte das pessoas muitas vezes fica presa em determinados lugares. E é por isso que decidiste fazer a escola e passar essa tua forma de ver os facilitadores? Olha, a verdade foi por muitos pedidos de pessoas a pedirem para aprender comigo. Eu não tinha sequer essa intenção, honestamente. Eu andava entre a selva amazónica e a trabalhar profundamente lá, porque é realmente um dos sítios onde eu ajudo verdadeiramente também as pessoas em termos de muitas pessoas com doenças físicas. E entre retiros cá, onde as pessoas passam por experiências para realmente se encontrarem
se irem encontrando, se encontrarem é muito superficial dizer isso, irem-se encontrando. E sessões individuais nesse sentido. E 1, 2, 10, 50, 20 organizadores, eu disse, ok, vamos então criar um training que tem 3 anos, em que vamos desde psicoterapia pura e dura, técnicas de respiração, breathwork, emotional release, física quântica, sabedoria ancestral de várias linhas, várias linhagens. Como eu te disse, eu não acredito que seja uma técnica. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é a presença do ser humano. Às vezes, num mesmo retiro, uma pessoa tem um aha moment, uma grande abertura a dançar, o outro tem na meditação em silêncio, o outro tem na partilha, o outro tem no choro sozinho, o outro tem no colchão. Portanto, eu acho que é nesta versatilidade e de saber usar, é lógico, destas técnicas que nos levam todas a passar por estes recantos, curvas e contracurvas, que têm uma certa riqueza. Claro que um training tem uma parte teórica muito profunda, porque as pessoas têm que saber o que é que estão a fazer, não é? Mas muito experiencial este training. Portanto, todos os alunos que estão lá passam pelos processos e é bastante profundo. E tu achas que as pessoas, por exemplo, que trabalham, desde os psicólogos, os psiquiatras, os facilitadores, achas que há uma resistência quando chegas a um certo patamar a pedir ajuda também? Ou seja, quando tu precisas de ajuda, tu vais buscá-la? Claro. Essa fatura eu não vou pagar. Ou seja, é muito fácil enganar-nos. E eu vi muitos professores meus a caírem nesse erro. Pessoas que eu admiro. Podemos ir para a conclusão, todos somos seres humanos. Eu não vou para essa conclusão, porque quando nós estamos em determinados papéis em que as pessoas confiam em nós a sua vida e a sua vulnerabilidade, eu acho que tenho a responsabilidade de me manter o mais saudável possível, com as minhas falhas, com as minhas dificuldades. Mas há dificuldades que eu, à partida, já sei, que fazem parte das minhas lentes do meu condicionamento. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda. E a principal de todas é às plantas. Quero-te dizer isto também. Ainda não encontrei ninguém que tivesse sabedoria do que aquelas plantas me mostram. Ao mesmo tempo, para nem correr o risco de cair na arrogância, eu procuro sempre também outro ser humano que eu admiro e que eu sei que tem a capacidade de me dizer a verdade. Dele, do que é que sente, do que é que vê, do que nós possamos estar a discutir. E eu acho que, hoje em dia, a classe médica, seja de psicólogos, psiquiatras, não todos, há linhagens dentro da psicologia e da psicoterapia que eles obrigam a este trabalho profundo. Mas há isto, uma pessoa entrega-se à profissão, mas depois esquece que ela também é um ser humano e que tem os seus curvas e contracurvas e dificuldades. E eu acho que a reciclagem, mais do que a técnica, mas de quem somos nós, onde é que estamos naquele momento, é super importante. Estar aberta a aprender sempre. Aprender contigo próprio, não é? Buscar, mas haver abertura para a humildade, não é? De, ok, se calhar não sei tudo, não sei já tudo. Não tenho muita coisa para... Pois, e é impossível saber tudo, não é? É isso. Eu acho que essa frase é do género, ok, se tu ainda pensas, tens de ter humildade para pensar que não sei tudo, pá, há essa luta ainda. Sim, sim. À partida nós sabemos, quer dizer... É impossível saber tudo. Se há seres muito mais evoluídos, claro que sim, não vou dizer que não. Se eu já vi algum, tenho esperança que seja verdade, porque há muita corrupção da alma. O que é, na verdade, um ser evoluído? É um ser que já está muito consciente de si próprio e que não entra nessas dinâmicas que nós muitas vezes entramos uns com os outros. Está consciente de
de si e dos outros, tem uma aceitação incrível do ser humano, como é, porque já lá está, nesse espaço, não está nessa luta interna. Se passa por momentos, com certeza, ai de certeza que deve passar, mas tem essa aceitação dessa passagem das dualidades e estamos aqui como a experienciá-las. Tu estavas há bocado a dizer que a natureza é a tua... Já ouvi-te dizer, conheço-te fora daqui, que é a tua grande mestra. Se tivesses que escolher um elemento entre água, fogo, terra e ar, qual é que seria? Esta é difícil. Tenho que ser obrigada? Imagina que tinhas que escolher um elemento. Qual é que tu escolherias? Olha, eu vou dizer sem dúvida a água. Não vou mentir. Não há, eu tenho uma paixão. Não é ao caso que eu aos 11 anos fui para dentro de água quando ninguém fazia quase bodyboard e surf. Mulheres então éramos que 10 no país inteiro. A água, a sua profundidade, a sua força, a cristalidade, ser cristal, não é? Transparente, a profundeza que engloba tudo e todos, o silêncio debaixo da água, qualquer coisa. Dizem que representa as emoções, não é? A vida que sai da água, nós saímos da vida da água, do útero. E o que é compaixão para ti? Olha, há a famosa frase de estarmos nos sapatos dos outros e sentirmos. Eu acho que às vezes é difícil pôr-nos nos sapatos dos outros. Há coisas... Perderam um filho, eu não sei o que é perder um filho, nem quer saber. Os meus grandes amigos já perderam e estive muito próxima deles nessa altura, nos momentos em questão, e eu digo eu não consigo pôr nos sapatos deles. Agora, eu posso ter um respeito enorme, sem julgamento, do que o outro está a sentir. E aí eu abro-me ao outro. Eu acho que a compaixão é muito mais profunda do que aquilo que andamos aqui a dizer. Porque obriga-nos a sair do julgamento e da crítica, do isolamento e o respeito profundo pela experiência do outro. Que é difícil. É difícil. Nós queremos sempre achar que sabemos. Que aquele Deus é melhor que o meu. Já matámos tanto em nome de Deus. Qual Deus? O que é que interessa? Neste sentido, que nos separa, que nos isola, a esquerda, a direita. Quando a política devia ser o maior ato de amor, que é cuidar do outro. Mas que estucha! Ainda andarmos aqui, não é? Às turras. Sim. Porque é difícil para nós realmente estarmos na presença de alguém e não tirarmos ilações, julgamentos, porque temos um condicionamento forte. E perguntas-me, faço-te a pergunta eu, será que isso vai acabar? Eu acho que através da consciência podemos ver quando é que isso nos ataca e dizer assim, eu estou cá. Oh, já estava aqui a viajar contigo. Nós aqui, nos Chapéus há Muitos, fazemos uma pergunta, duas, que eu gostava de te perguntar, se esse chapéu te permitisse viajar no tempo. Para onde é que tu gostarias de ir agora? Indonésia. Que momento é que tu gostavas de reviver na tua vida? De reviver? Não é para viajar, não é um chapéu de viagem, é um chapéu de viagem no tempo da tua vida. Ou seja, se tu pudesses voltar atrás e reviver um momento da tua vida, qual seria esse momento? Pode ser algo que queiras voltar a viver, ou pode ser alguma coisa que quisesses mudar, quem sabe? Olha, mudar não quero. Nada. Zero. Posso responder com outra coisa e depois volto aí, porque tenho que responder mesmo. Eu não queria reviver nada. Eu quero é viver. Já está vivido. Se me perguntas o que é que eu poderia sentir outra vez, o cheiro dos meus filhos quando eles acabaram de nascer, mas está cá, está impregnado. Aquele momento. E aquele cheiro que eu esfarejei, eu senti-me uma loba mesmo. Eles puseram-me os dois e eu sabia através do cheiro
que todos os órgãos estavam perfeitos naqueles 2 seres. Sabia que eles estavam bem, não sei explicar, foi lindo. Mas não quero reviver porque existe em mim, está vivo, está... eu ia para a Indonésia agora, se posso responder com este chapéu. Lá para um sítio que também não vou dizer, porque a Indonésia está a ficar descontroladamente habitável. Estamos a perder aqueles espaços que era chegar e... quando encontrávamos outro turista era uau, também vieste cá dar, como é que vieste cá dar? Onde é que viste isto? E é sempre um que falou no meio da viagem, mudámos os bilhetes. Nessa altura queria ir para um sítio desses, porque é virgem a natureza, os animais ainda vivem, selvagens, as pessoas que se encontram nesses momentos são pessoas também muito interessantes, não é? Não é qualquer um que vai para o meio do nada. Porque alguém lhe disse muitas aventuras giras que espero ainda viver outras. Com certeza. E podendo este mesmo chapéu te levar para a Sátia do futuro, para a Rita do futuro, o que é que tu vês? O que é que eu vejo? Olha, uma das visões que eu gostava que se concretizasse era, naquela sala principal da ONU, estar sentada a falar da importância da consciência na educação das próximas gerações. Acho que é das coisas que eu poderia contribuir mais. Pessoalmente, sentir-me em paz, verdadeiramente. Mais e mais. Em paz e ter a capacidade de aceitação verdadeira do outro, da vida, da experiência. E qual é a mensagem que tu gostarias de deixar ao mundo? A mensagem? Olha, de esperança. Vale a pena viver, é um privilégio incrível. Vale a pena viver. Vale mesmo a pena. E como diz o nosso Fernando Pessoa, vale a pena quando a alma não é pequena. E não é nada pequena. E nós estamos tão acostumados a ser pequenos. Quando alguém tem a força de ser grande, é tão triste ver a maior parte das pessoas a querer, sabes, derrubar em vez de admirar, em vez de inspirar-se. Haja esperança. Da boa. Mesmo. Olha, Sátia, se há alguém que me traz esperança à minha vida, é sem dúvida tu. E estou tão feliz de estarmos aqui as duas a partilhar esta tua visão dos chapéus do mistério da vida, da tua vida também. E desejo mesmo que toda a gente que nos esteja a ver, que nos esteja a ouvir, que tenham a coragem de dar este passo de entrar na consciência, que consigamos chegar à ONU, às escolas e que alguém for, mas que cheguemos lá e que todos unidos continuemos nesta viagem de dar a mão um ao outro. E fico tão feliz, agradeço-te por todo o impacto que já criaste na minha vida, que o trabalho continua e andamos aqui a aprender todos os dias. E eu acho que se nós olharmos para as pessoas à nossa volta e realmente tentarmos ser um bocadinho melhores connosco, com os outros, e pudermos ter a sorte de ter pessoas como tu que dedicam realmente a sua vida a ajudar os outros, a nos ajudar a nós a ser essas pessoas depois, então eu pessoalmente convido todas as pessoas que nos estão a ouvir a entrarem, a abrirem essa porta, e posso-vos garantir que não se vão arrepender. It's a hell of a ride. E é uma grande viagem e queria-te mais uma vez agradecer por tudo. Portanto, que continuemos aqui lado a lado nesta jornada. E obrigada pelos chapéus há muito. São programas deste que podem chegar a mais gente e às vezes num programa abre-se várias tomadas de consciência. Portanto, muito obrigada pelo vosso trabalho e por me convidarem, lógico. Muito obrigada. Planta sementes.